tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Natália, eu sou pedagoga por formação, mãe por opção, e hoje vim trazer para vocês um assunto muito interessante, que foi um assunto pautado na minha tese de conclusão de curso, né, e que eu amei fazer, né? Então eu gostaria muito de compartilhar essa verdade com vocês. E eu trouxe também uma psicóloga, que é uma convidada muito especial, para falar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema que é tão importante a gente saber. Então, primeiro eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a história dos contos de fadas, como eles surgiram, né? Os contos de fadas, eles são lendas europeias, assim como as nossas lendas aqui do Brasil, né? O folclore com o curupira, o boitatá. Lá também é uma lenda europeia, lá também é uma lenda, né? Os contos de fadas, na Europa, ali na região da França, né? Elas surgiram, pessoal, no século XVII. Como? Os lenhadores, né, que ali faziam seus trabalhos na mata, quando paravam para descansar, como não havia nada para fazer, eles inventavam essas histórias, né? E aí um advogado muito famoso, né? Não sei se vocês conhecem, ele se chama Charles Perrault. Ele pegou essas histórias e transformou em uma coletânea, né? Ele pegou essas lendas e transformou numa coletânea de histórias, né? E aí ela foi essa popularidade dos contos foi crescendo e chegou até os Irmãos Greenes, né? O livro do Charles Perrault. Só que os Irmãos Greenes acharam essas histórias muito violentas para as crianças. O público deles eram as crianças, né? E aí, quando eles leram as histórias, eles acharam muito violenta, né? Com muito sangue. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as histórias do Charles Perrault, né? Que o Charles Perrault havia pegado lá com os lenhadores, e a adaptaram para o público infantil, né? Então, fizeram uma adaptação, que são os contos que a gente conhece até hoje, né? A Cinderela, a Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, qual mais? Me ajudem a lembrar. O João e Maria, né? Então, são histórias populares que foram passando de geração em geração, né? Até chegar na gente, né? E os autores principais são o Charles Perrault e os Irmãos Greenes, né? Quais são as características do conto de fadas, pessoal? Né? São histórias fantásticas aonde aparece figuras místicas, né? Quais? A bruxa, o príncipe, a princesa, dragões, lobo mau, né? E que encantam tanto a gente, né? Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês permearam a infância com essas histórias maravilhosas, né? E qual a função do conto de fadas para desenvolver a nossa psicologia interior, né? Então, quando uma criança escuta um conto de fadas, o que acontece dentro da cabecinha dela, né? Ela vai identificando, relacionando os personagens com as pessoas reais da sua vida, né? Então lá, o papel da mocinha indefesa, o papel da mocinha que vira princesa, que tem um final feliz, né? Ela associa, né, as pessoas, ou a ela mesmo, né? Que é o mais importante, a ela mesmo, né? Como uma promoção, né? Então um dia eu vou querer ser assim, ou eu me identifico com essa história, ou a princesa é um exemplo para mim, né? Ela tem a bruxa, né? Que geralmente é relacionado, né? Com o sentimento da derrota, do medo, da frustração, né? Das coisas ruins, né? Da parte ruim da vida, né? Da derrota, né? Por que não? Porque o vilão, ele inferniza, né? Ele atrapalha o mocinho a história inteira, né? Então, são os sentimentos que a gente talvez não consiga lidar dentro da gente e que a bruxa vem trazer para nos ajudar a resolver esses conflitos dentro de nós, né? O lobo, né? Que também denota esses sentimentos que eu acabei de falar. O príncipe, né? Que talvez
as meninas, né, ou os meninos identifique como exemplo, né, ou de pessoa ou de marido, né? Então, os personagens do conto de fadas vêm trazer para a criança, né, dentro do mundo fantástico, um mundo real, né? É por isso que às vezes as crianças pedem para escutar a mesma história várias vezes, né? E isso acontece por quê? Porque ela está pegando aquela história fantástica, né? E trazendo para o mundo interior psicológico dela, né? Para resolver os seus conflitos interiores, né? Eu até me lembro que quando eu fiz a tese de conclusão de curso, eu li um livro que se chamava Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelwein. E ele falava sobre isso, né? De uma menina que pedia para ouvir várias vezes a história do João e Maria, né? Porque no João e Maria, quem salva o irmão é a Maria. E ela era uma filha de uma família de 6 irmãos mais velhos, né? Homens. E ela queria ouvir a Maria porque ela achava a Maria corajosa, né? A Maria tinha salvado o irmão, né? Então ela precisava daquilo, né? Para ela resolver os conflitos interiores dela, de uma família de 6 irmãos mais velhos, né? Homens. Então, quando a criança pede para ouvir a mesma história várias vezes, o que ela está fazendo? Ela está usando daquele conto, né? Ela está usando como uma ferramenta para resolver os conflitos interiores que tem dentro dela, né? Então, uma dica, mamães, né? Quando vocês aí verem os filhos de vocês tendo um comportamento que talvez vocês considerem não adequados, né? Como a dificuldade de dividir brinquedos, bater, né? Ou machucar as pessoas por conta de raiva ou nervosismo, usem dos contos, né? Tentem achar uma história que associa aquele momento que a criança está vivendo e contem para ela. Por quê? Quando ela ouve esses exemplos, como eu acabei de falar, ela resolve os conflitos interiores dela. Então, pode ser, né? Claro que a gente está falando aqui, não está falando que a gente vai escolarizar a brincadeira, né? Não é isso, né? A gente vai fazer de uma forma leve, né? Não precisa ser a professora o tempo inteiro ali, né? A gente vai fazer de uma forma leve. Mas são dicas, ferramentas que podem ajudar vocês numa situação em que vocês falam: nossa, não tem mais jeito, não aguento mais, tá fazendo muita birra e tal. Usem desses contos, pessoal, dessas brincadeiras, né? Traga pra brincadeira o conflito que a criança está vivendo. Da birra, do choro, da disputa por brinquedo, né? Da dificuldade de dividir o brinquedo, né? Da agressão com as crianças ou com os adultos, né? Traga para a brincadeira, use a ferramenta dos contos de fadas, né? Leia, olha que bacana, vocês podem criar uma tradição familiar, né? Usando as histórias na hora de dormir, né? Fazendo o momento da história na hora de dormir, contando essas histórias na hora de dormir e ajudando os filhos de vocês a resolverem os conflitos interiores, né? Através das histórias. E aí eu vou num ponto um pouquinho mais profundo, né? Que é o que a Fabiana vem falar pra gente como psicóloga, né? Dominando o assunto. Pra menina, os contos têm uma característica muito especial, né? Porque se a gente for analisar os contos de fada, primeiro as meninas todas têm madrasta, né? E sempre a mãe boazinha morre, né? Para a madrasta surgir. E ela precisa passar por aquele momento de superação para se transformar numa princesa, né? Então, o que vem trazer pra gente, né, na vida real, essa situação? Que às vezes a mãe boazinha precisa morrer, né, para que a filha se desenvolva como mulher, né? Para que ela siga o próprio caminho dela, né? E chegue um dia a ser princesa, né? Então, a nossa mãe real, né? De uma forma simbólica, é claro, ela morre várias vezes dentro da gente, né? Quando a gente vira adolescente, aí a gente começa
a ter as nossas próprias opiniões, né? E aí a gente quer seguir o nosso próprio caminho. A mãe simbólica, né? Morre dentro da gente também quando a gente vira mãe, porque a gente se transforma tem um outro papel, né? O papel da maternidade. Então a gente deixa de ser só filha para se transformar em mãe, né? Então a mãe simbólica ela também morre um pouquinho dentro da gente quando isso acontece. Também morre, pessoal, a mãe simbólica dentro da gente quando a gente deixa de ser a mãe ideal para se transformar na mãe real, né? Então, sabe aquela coisa de antes de engravidar, falar assim, meu filho nunca vai fazer isso. E aí, quando a gente traz para a vida real, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Então, a gente morre a mãe ideal para nascer a mãe real, né? Dentro das nossas possibilidades, fazendo o melhor que a gente pode. Então, é isso que a Fabiana vem falar um pouquinho pra gente, tá bom? Vamos lá? Olá, mamães! Que tal conversarmos hoje sobre bruxas e princesas? Falar de princesa, tudo bem, mas falar de bruxa gera um certo desconforto, né? E é comum e natural que gere esse desconforto, que a gente sinta medo, que a gente queira se proteger da bruxa, porque a bruxa traz algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado. Já a princesa já traz um caminho construído, transformado, um caminho que já ultrapassou barreiras. Quando a gente olha para um conto, a gente também encontra um caminho que é percorrido, onde tem bruxas, mas também tem princesas, onde tem bruxas, mas também tem fadas. Quando a gente traz a ideia da bruxa, o entendimento da bruxa para uma visão mais ampla, que traz mais uma reflexão para a nossa vida, a gente pode nos questionar ou pensar sobre aqueles aspectos que talvez precisam ser trabalhados em nós, que precisa ser mudado em nós. A gente precisa ter compreensão, entendimento, que quanto mais eu compreendo as minhas dificuldades e a forma de trabalhar essas dificuldades, mais eu consigo caminhar de um jeito mais leve e mais funcional o meu caminho. Quando a gente traz um pouco a compreensão ou traz um pouco a reflexão de ser mãe, e traz um pouco a ideia do conto de fadas, vamos pensar naquela mãe que nutre o filho, né? Que alimenta o seu filho, que persevera, porque a gente sabe que não é fácil a jornada a jornada da mãe. A gente é algo lindo e maravilhoso, que muita gente relata essa experiência, mas também pode ser algo muito difícil, momento de superação. Então nós temos a mãe nutridora, a mãe perseverante, a mãe cuidadosa, que cuida do filho. Mas também, às vezes, na nossa jornada maternal, a gente pode se deparar com aspectos mais difíceis. Por exemplo, aquela mãe que às vezes passa um momento depressivo, um momento difícil, às vezes, na maternidade, que precisa de ajuda, muitas vezes, de um profissional. Ou, às vezes, aquela mãe que às vezes quer cuidar tanto do filho, que acaba às vezes sufocando, sabe aquele excesso de cuidados, que aí o filho às vezes relata, minha mãe está dominando muito a minha vida. Então existem alguns aspectos na vida da mulher, na vida da mãe, na vida de todo mundo, que é importante ser olhado, ser trabalhado, e isso traz um pouco também nos contos. Quando a gente pensa, por exemplo, o conto de fadas da Cinderela. Então lá nós temos a madrasta, nós temos as duas filhas da madrasta e temos a Cinderela. E a Cinderela, ela precisa primeiro passar pela bruxa. Então ela tem a madrasta, que é uma bruxa, né?
e ela sofre, a jornada dela é difícil, mas ela vai superando essa jornada, ou seja, ela vai superando aqueles lados difíceis da vida dela. E aí, quando ela vai superando um passo de cada vez, ela também vai se aproximando da transformação do seu caminho. No final, ela conhece o príncipe e aí ela vira uma princesa e os dois são felizes para sempre. Então, a bruxa e a princesa são muito importantes, tanto para o conto como para a nossa vida emocional, como para o nosso entendimento da nossa caminhada. Ok? Tudo de bom para vocês. Beijos e até! A Fabiana, pessoal, é uma profissional muito querida, né? Ela me ajudou muitas vezes com o trabalho dela, né? E eu tenho um carinho muito especial pela profissão dela, pela profissional que ela é. E ela faz atendimentos online. Ela até está disponibilizando, né? Para vocês saberem mais no Facebook dela, como Fabiana Espina, e vocês podem procurar ela, né, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais desse enriquecedor conhecimento, né? Porque o autoconhecimento, quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente começa a revelar dentro da gente coisas que talvez a gente não consiga sozinhos. Né? Então, ela vem para ajudar a gente a entender, a passar pelo nosso caminho de uma forma mais leve, né? Mais consciente. Então, se vocês quiserem, podem procurar a Fabiana Espina, ela é uma ótima profissional. Viu, pessoal? Um abraço de mãe para mãe, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E não entendam este vídeo de uma forma negativa, e sim positiva para o nosso crescimento pessoal. Às vezes é impactante as coisas que são faladas aqui, mas isso é para o crescimento da gente. Então, mergulhem, né, neste conhecimento. Ele está sendo disponibilizado gratuitamente, então mergulhem neste conhecimento, aprendam mais, dediquem um tempinho para aprender mais sobre vocês e os filhos de vocês, ok? Beijos!